Conselho de Ministros reuniu-se extraordinariamente hoje, terça-feira, dia 8 de maio, para analisar o atual momento político-jurídico do país, tendo passado em revista a longa lista dos acontecimentos e os seus protagonistas. Foi com bastante apreensão que o governo constatou que, apesar de todos os esforços que vêm sendo feitos nos últimos anos para a melhoria do sistema judicial, permanecem as incompreensões, a resistência às mudanças e uma vontade deliberada e quase absurda de manter o status quo quando os danos causados ao Estado e às pessoas apontam indubitavelmente para reformas profundas do sistema. O Conselho de Ministros comunica o seguinte: primeiro, a resolução da Assembleia Nacional, enquanto um ato normativo que decorre da competência soberana da Assembleia Nacional, aprovado por maioria dos deputados, não é um ato administrativo e, por conseguinte, não pode ser objeto de recurso ao tribunal, nem sindicável por nenhum órgão externo e muito menos por um juiz conselheiro que 3 dias antes apresentou publicamente o seu pedido de exoneração, sustentado na solidariedade para com seus pares e críticas descabidas à própria Assembleia Nacional. 2. Esta mesma resolução da Assembleia Nacional, pela sua natureza, não é igualmente passível de promulgação do Presidente da República, evidência que deveria ser reconhecida pela Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe. 3. O Governo condena a realização de uma repentina paralisação dos tribunais pelo Sindicato dos Funcionários Judiciais e do Ministério Público em violação de regras constitucionais e da lei de greve em vigor no país e em desrespeito dos direitos, interesses e liberdades dos cidadãos. 4. O Governo apela aos magistrados e funcionários judiciais a respeitarem escrupulosamente a Constituição e as demais leis da República, abstendo-se de praticar atos que ponham em causa o acesso à justiça. 5. O Governo aguarda, conforme resolução aprovada pela Assembleia Nacional, que os juízes jubilados sejam convocados para integrarem o Supremo Tribunal de Justiça e posterior nomeação dos novos juízes conselheiros, de maneira a garantir a breve trecho o normal funcionamento dos tribunais. Estivemos com o comunicado do Conselho de Ministros. Vamos agora passar para um despacho do Primeiro-Ministro e chefe do Governo, tornando-se absolutamente necessário na sequência dos trágicos acontecimentos que envolveram o Sr. Coronel das Forças Armadas, Manuel Ferreira de Seite, assessor para os assuntos de defesa e segurança do gabinete do Primeiro-Ministro e chefe do Governo, atento ao que dispõe o Decreto-Lei nº 8/2012, Estatuto dos Militares das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe, considerando ainda as prerrogativas conferidas pela Constituição da República, Lei de Defesa Nacional e Orgânica do Governo, nestes termos: no uso das competências que me são conferidas pelos textos acima referidos e no exercício das minhas funções, determino. Artigo 1º. É exonerado o Sr. Coronel das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe, Manuel Ferreira de Seite, das funções de assessor do Primeiro-Ministro e chefe do Governo para assuntos de defesa e segurança. Artigo 2º. O presente despacho entra imediatamente em vigor, feito em São Tomé, aos 8 dias do mês de maio de 2018. Patrícia Emery Trovoada, Primeiro-Ministro e chefe do Governo. O Primeiro-Ministro afirmou que o caso Rosema tem preocupado o Governo por se tratar de segundo maior contribuinte do país e da própria estabilização macroeconômica. Patrícia Trovoada disse que o Governo não está a manipular e nem ir contra quem que seja, mas considera que este processo parece muito estranho. É preciso que os santomenses percebam o que é que está por detrás dessa situação toda. Desculpa, o que eu quero dizer é que eu não admito que você venha dizer que o governo está a manipular, que o governo está a defender A ou está a defender B. Então, se
Se as coisas são legais, se as coisas são claras, por que devem circular envelopes de 50 mil euros para abrir um caso? Se as coisas são legais e são claras, por que se vai devolver o envelope ao coitado do presidente Fradique, que não tinha nada a ver com isso? Se as coisas são claras, alguém que vem me corromper, eu chamo para o meu gabinete ainda para falar com os dois, para esclarecer, e nada acontece. Se as coisas são claras, o Justino é apresentado a um juiz de instrução criminal que é parente do queixoso e é mandado para casa com a liberdade de falar com todas as pessoas envolvidas no processo. Quer dizer, se as coisas são claras, quando o PGR, Procurador-Geral da República, diz, meus senhores, aqui vocês já não mexem nisso até se esclarecer, vocês continuam a mexer. Se as coisas são claras, vocês fazem um acordo na qual o Leite, juiz Conselheiro Leite, diz que ele está impossibilitado. Por quê? Porque ele, em 2009, ele, mais o Bartolomeu, acho que é Bartolomeu que ele chamava-se, o juiz Bartolomeu, e mais a doutora Alice, a juíza Alice, já tinha decidido no sentido. E ele diz que ele não está disponível. O Leite. Mas a Alice vem representar, vem substituir o Leite. Quando ela também tocou no processo em 2009 e decidiu de uma maneira unânime. Não a favor do Melo Xavier, a favor da outra parte. Quer dizer, e quando não se leva a questão, não se baixa a questão ao juiz de Lemba, que é quem deve executar, e vai-se da cidade diretamente com oficiais da justiça e invade-se a propriedade. Quer dizer, no mínimo, isso parece muito estranho. Isso parece muito estranho. Por conseguinte, é normal que o governo olhe para isso com alguma atenção. Por quê? Porque a Rosema é o segundo maior contribuinte do país. Quando a Rosema paga, estamos bem. Quando a Rosema não paga, são receitas a menos. E quando a Rosema está num processo com as autoridades tributárias do governo nacionais, em que nós temos um objetivo que eles têm que nos pagar a dívida fiscal que eles têm até final de junho. E não é pouco dinheiro. Ora, como é que eu não hei de ficar preocupado quando eu vejo tudo que acontece em torno dessa empresa? Eu tenho que ficar preocupado. Porque o meu problema são os 200 trabalhadores, meus problemas são as pessoas que vivem do negócio da cerveja, o meu problema são as receitas que a Rosema tem que produzir, qualquer que seja o dono. Tem que produzir para entrar no cofre do Estado e pagar aquilo que eles devem. O chefe do governo santomense garantiu nesta conferência de imprensa que o empresário angolano Melo Xavier não foi expulso do país, contrariamente às informações que foram postas a circular. Há rumores que Melo Xavier foi expulso de São Tomé e Príncipe. Confirma esta informação e também associando, já que estamos a falar de Melo Xavier, que sendo ele uma pessoa influente em Angola, isto pode até desdiscar um pouco as relações entre São Tomé e Príncipe e Angola. Oh, meu caro amigo, o Melo Xavier é influente em Angola como? Estou a dizer informações. Está bem, mas então, só achou não reproduzir boatos. Mas ele foi expulso ou não foi expulso? Não foi expulso. O Melo Xavier, nós somos um país pacífico. As pessoas dizem ditadura, mas enfim, um estrangeiro chega cá, fala mal dos dirigentes, fala mal do povo, fala mal dos partidos políticos e não lhe acontece nada. Por isso nós somos um país pacífico. Melo Xavier tivesse feito isso num outro país, teria corrido de outra maneira. Por isso, Melo Xavier não foi expulso. Melo Xavier veio cá, fez aquilo tudo que ele fez, que vocês assistiram. Falou como ele falou e como ele tem falado já há muito tempo de São Tomé e Príncipe e dos seus dirigentes. Talvez ele foi mal habituado também. Eu até dou-lhe um pouco de razão, sabe? Quando os dirigentes são pedintes, não se respeitam a si próprios, é o que acontece. Mas Melo Xavier, que ele não vai voltar a fazer isso uma segunda vez. E eu acho que isso ele percebeu. Então, nem sei, disseram que ele está em Angola, tudo bem. As relações entre São Tomé e Príncipe e Angola são boas, excelentes e baseiam-se
em amizade e de respeito mútuo, afirmou o primeiro-ministro, tendo sublinhado que relações entre dois Estados e povos não podem estar penduradas por causa de Melo Xavier. E no caso da Rosema, foi um conflito entre dois angolanos. Não foi conflito entre São Tomé e Angola. Foi entre dois angolanos, primeiramente. Segundo, as relações entre os Estados, as relações entre os povos, não podem estar penduradas a um senhor Melo Xavier. É preciso também, nós estamos tranquilos nisso. Quer dizer, não sei qual é esse nosso receio. Talvez porque passamos muitos anos a estender a mão e ficamos fragilizados. As relações que existem com Angola são relações de amizade e de respeito mútuo. E são relações de Estado. Depois há as relações partidárias. Mas há as relações de Estado que são excelentes. Por conseguinte, o caso de Melo Xavier, aliás, se vocês leem o Jornal de Angola, está muito bem escrito e muito equilibrado. E eu quero felicitar o profissionalismo da imprensa angolana. Por isso, são rumores. Não há absolutamente nada com a Angola, tudo vai muito bem. Eu ouvi dizer que querem expulsar os santomenses da Angola e tal, por amor de Deus. Quer dizer, santomenses expulsos de país estrangeiro a todos os dias. E se acontecer uma coisa qualquer em Angola, devido às leis angolanas, é normal. Nós também, daqui a mais algum tempo, alguns estrangeiros em situação irregular, pode-se dar o caso que tenhamos que expulsar. Isso não repõe em causa as relações com os outros países. Aliás, essas ações são conduzidas em sintonia entre os serviços de imigração e fronteira dos dois países. Por conseguinte, vamos deixar de especulações. As relações com Angola são boas. O Sr. Melo Xavier teve o comportamento que teve, porque se calhar habituou-se e pensou que Santo Tomé e Príncipe é Santo Tomé de ontem. Santo Tomé já não é o Santo Tomé de ontem, não é? E eu acho que ele foi aconselhado a mudar de comportamento e vamos ver se ele muda de comportamento. Mais que isso, nada. Uma grande entrevista para acompanhar depois do telejornal. Porto Alegre foi palco recentemente de uma atividade de sensibilização sobre o consumo de produtos nacionais. A atividade, que vai percorrer 22 comunidades do país, foi organizada conjuntamente pelo PRIASE, Alizei e Coatela. Tomado consciência da importância da alimentação mais natural para uma vida saudável. Desse modo, é fundamental manter uma alimentação equilibrada. O consumo de alimentos naturais é de extrema importância nas nossas refeições diárias. Isso porque, para o bom funcionamento do nosso organismo, é necessária a ingestão de alimentos variados e naturais, ou seja, saudáveis. É neste âmbito que o PRIASE, Coatela e Alizei estão a desencadear campanhas em 22 comunidades do país para sensibilizar a população da necessidade de consumo dos produtos da terra para melhorar a qualidade de vida, manter a boa forma e garantir a longevidade. Podemos encontrar lá também a farinha de... não vou falar essa farinha aqui, porque é uma farinha terrível, que eu não sabia. Fruta, pão, vai farinha. Porto Alegre, situado no distrito de Caué, foi objeto desta campanha de sensibilização que reuniu crianças e adultos. Estes produtos locais podem conter valores nutricionais elevados para melhorar a dieta alimentar, seja dos filhos que da própria família. Esta é a campanha que nós vamos a desenvolver em 22 comunidades e esperamos que haja sempre mais uma resposta positiva em todos os lados e que depois haverá um aumento daquilo que é o consumo destes produtos a nível nacional. Os produtos se encontram já dentro nas diferentes lojas, na Coatela, mas também nos outros supermercados, e as comunidades podem ir procurar este produto na cidade. Nós vamos procurar a todos os distritos
de São Tomé e Príncipe. E hoje nós fizemos a sensibilização e a degustação do pirão. O pirão feito com a farinha de fruta-pão. Para confeccionar este prato, que é muito simples e fácil, nós temos primeiramente as folhas aromáticas, como a folha de micocó. Temos o nosso coentro, que é o selo Suzomaiá. Nós temos o óssame, nós temos o pau-pimenta, nós temos o azeite de palma, nós temos a cebola, nós temos o mosquito, a flor do mosquito, e nós temos um bocadinho de musso. São esses ingredientes que nós utilizamos para fazer o nosso pirão de fruta-pão e adicionamos a nossa farinha, que é a farinha de fruta-pão. Para as mães que têm um bebê, após os 6 meses, é usar 100 gramas de farinha de matabala, 250 ml, de leite ou de água de coco, uma pitada de sal, 2 colheres de açúcar, coloca o leite a ferver, mexe a farinha de matabala com um pouquinho de água, depois vai despejando ao fogo, com um fogo brando, lentamente, até engrossar. Depois coloca as 2 colheres de açúcar, um pouquinho de manteiga para quem quer, mas eu não aconselho, e casca de limão e um pedaço de dente de alho. Por exemplo, a fruta-pão é um produto com elevado conteúdo nutritivo. Nós podemos fazer nosso pirão, como nós vimos aqui, nós podemos fazer nossa papa, nós podemos engrossar nosso calulu, nós podemos fazer tudo aquilo. Pode-se até fazer biscoito de farinha de fruta-pão, bolo de farinha de fruta-pão. É uma farinha que dá para tudo. Então, nós vamos começar a partir de hoje a consumir aquilo que é nosso. Porque tudo que é nosso é bom, faz bem à saúde. Priasa, Coatela e Elisei a desenvolverem campanhas de sensibilização junto à população para a necessidade de consumo dos produtos da terra para melhorar a qualidade de vida. E que chegue para toda a gente. Assinala-se hoje o Dia Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. O lema escolhido este ano, em todos os lugares, para todos, partilha o que te faz sorrir. Numa nota de imprensa enviada à nossa redação, a Cruz Vermelha de São Tomé e Príncipe diz estar sempre atento às linhas de atuação em conformidade com as diretrizes gerais da Cruz Vermelha, da Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. Em alusão ao Dia Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, esta instituição realizou uma atividade com os idosos na vila de Micolo. A atividade começou com uma visita ao marco histórico de Fernão Dias. O objetivo foi de levar estes idosos a este lugar histórico onde muitos presenciaram o massacre de 53. Em seguida, um almoço de confraternização. Kwa kasiga yongeni ngemule na yuarata na itabaka puiraso punse sanala ngemule ne yode mwaso ngetrasha kama sulivi non chatraba kwase kuburu kabesa askape ponchise operação cloga depois la son operação cloga sun ke kom kiawa depois la sun kiawa José Brigada como chefe de Fonandia criminoso se manda tudo no sabu no cabeça lega filbaço dentro mais blá 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 sangue sos sumo le fogaro tudo plezo cabi buru libaço caminhante masculino cabi com buru calega filbaço antes polícia antes tudo lengue dentro malice. Dia 8 de maio é Dia Mundial da Cruz Vermelha. Então resolveram de trazer-nos passear. Nós viemos para dar um passeio aí juntamente com pessoas da Cruz Vermelha e os velhos. O que está achando da atividade? Eu acho muito lindo e é muito bom trazer-nos para aqui para esse um dia de comemoração, comemorar com toda a gente.
Para este ano, o lema escolhido para assinalar o dia é "Em todos os lugares para todos, partilha o que te faz sorrir". Programamos uma visita com os nossos idosos a Fernão Dias, para eles também talvez fazerem lembrar aquilo que eles passaram, o que os antepassados também passaram. Portanto, nós dissemos para a Fernão Dias para talvez suavizar um bocadinho, lembrar também aqueles velhos tempos. Grande parte dos nossos idosos também sofreram muito ali nesta praia. E por isso nós viemos fazer reviver aquele tempo, sabe? O Dia Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho celebra-se a 8 de maio. Foi criada em 1863 pelo suíço Henri Dunant e é a maior organização humanitária do mundo e conta com cerca de 97 milhões de voluntários em 190 países. Tem como missão prestar assistência humanitária e social, em especial aos mais vulneráveis. Em São Tomé e Príncipe, o dia foi celebrado com a realização de atividades com os idosos que são assistidos por esta organização. Encontra-se desaparecido desde ontem um idoso de 78 anos de idade, de nome Aniceto Oliveira, que residia no bairro do aeroporto. O mesmo saiu de casa por volta das 7 horas da manhã para comprar medicamentos e não regressou a casa. A filha pede quem souber de seu paradeiro para contactar os familiares ou as entidades competentes. A Igreja de Madre de Deus acolheu na noite de ontem um concerto em comemoração do Dia da Língua Portuguesa e da Cultura da CPLP. A fadista portuguesa Ana Paula e o mestre da guitarra portuguesa Custódio Castelo animaram uma plateia recheada de convidados ilustres. Um concerto do fado, acompanhado pela famosa guitarra portuguesa. Uma atividade com visão no futuro. Termos uma música muito tradicional portuguesa, mas que está a evoluir e que mostra como a nossa língua também evolui. E é muito importante ver isto em perspectiva do futuro. E todas estas nossas ações culturais, a nossa presença cultural no mundo, que é também a de São Tomé e dos outros países que falam português, é preciso ver isto com uma dinâmica cultural de futuro. Custódio Castelo, que vem a São Tomé pela 26ª vez, diz sentir-se feliz e realça o calor do local e o valor da música para o entendimento entre as pessoas. Eu estou muito feliz por voltar a São Tomé e Príncipe. Estou muito feliz por estar convosco e, como disse já em várias entrevistas às vossas televisões, eu sinto-me em casa. Portanto, de vez em quando eu venho cá a casa, porque vocês recebem-me como se eu fosse vosso filho. Esta é a igreja mais antiga que existe em São Tomé. Então, estamos a falar de uma igreja que para já está mais perto do centro, não é? Da cidade. E depois, porque tem uma energia especial, porque é a mais antiga, porque contém aqui uma energia fabulosa, como nós tivemos a oportunidade de ver ao longo do concerto. Aliás, vimos esta última música que a Ana Paula cantou, toda a gente a cantar, é uma música inédita, nunca ninguém ouviu, e toda a gente cantou imediatamente com ela. Portanto, isso significa que as pessoas sintonizam a mesma onda, independentemente se conhecem ou não. Para o guitarrista, a guitarra portuguesa tem um significado especial. A guitarra portuguesa, para mim, é uma extensão do meu corpo. É como se fôssemos um só. É como se eu depositasse o meu coração nas cordas deste instrumento e a minha alma na ponta dos dedos, das unhas que tocam e tiram sons. E é isso que eu faço. A fadista lusa, que ao contrário de Custódio Castelo, está pela primeira vez em São Tomé e Príncipe, destaca o acolhimento do público santomense. Um público muito quente, muito simpático e muito acolhedor. Portanto, o fado, que não é o ritmo, não é de São Tomé, mas eles sentem o fado como os portugueses, como a língua é a mesma, a língua mãe, o fado é igual. Eu digo sempre que só falta o ritmo, o balanço, porque o sentimento é exatamente o mesmo. A felicidade de quem matou as saudades da terra natal foi enorme.
Para mim, que sou português, fado em Santo Tomé é a alma plena, é a beleza deste país, é este fantástico povo, junto com aquilo que é a língua que nos une. E confesso-lhe que, tantos anos a ouvir fado, acho que hoje o fado teve um sentimento ainda mais especial. Este foi um concerto onde o suspense do silêncio andou sempre em alternância com a explosão dos aplausos. No final, a letra de uma canção de Custódio Castelo, interpretada por Carlos Mendes e que transformou-se em hino do Centro Cultural Português, foi ofertada à Embaixada de Portugal, que prometeu expô-la no Centro Cultural Português. Vladimir Putin toma posse como presidente da Rússia pela quarta vez. Notícia para acompanhar depois do intervalo.